Quem acompanha as tendências de saúde nas redes sociais e nos fóruns de nutrição, já deve ter notado um padrão muito claro ultimamente. Com certeza. O algoritmo simplesmente adora coroar um novo herói alimentar a cada temporada, né? E a promessa da vez, que vem ganhando uma atração imensa na internet, coloca um petisco extremamente comum no centro do palco. É o nosso velho conhecido. Exato. Estamos falando do amendoim. De repente, a narrativa online transformou essa leguminosa em uma, intervenção quase farmacológica. Quase milagrosa, diria. Pois é, a solução barata e definitiva para limpar as artérias e derrubar os níveis do LDL, o famoso colesterol ruim. Mas a gente sabe que quando a internet transforma um alimento cotidiano em um milagre metabólico, os alarmes da ciência costumam soar. E devem soar alto. Então, a nossa missão nesta imersão profunda de hoje é justamente confrontar essa empolgação digital com dados clínicos rigorosos. Nós mergulhamos em uma reportagem investigativa muito densa do portal G1. Uma matéria excelente, por sinal. Muito boa, assinada pela jornalista Silvana Reis, e o objetivo é responder essa dicotomia. Afinal, o amendoim é um vilão calórico disfarçado ou um aliado real da saúde cardiovascular? Olha, é excelente estarmos aqui para mais essa análise. E eu já começo dizendo que essa discussão ilustra perfeitamente um dos maiores problemas da comunicação nutricional moderna. Que é essa mania de isolar as coisas, né? Exatamente. É a tendência de isolar um único alimento e atribuir a ele propriedades que, na verdade, dependem de um ecossistema metabólico inteiro. A biologia humana, especialmente quando a gente lida com perfil lipídico e risco cardiovascular, não opera através de intervenções isoladas e mágicas. Não tem botão de liga e desliga. Não tem. O contexto é a variável mais importante. A matriz do alimento, a carga calórica total da dieta, a predisposição genética. E as condições de quem consome também. Perfeito. Tudo isso dito o resultado final. Transformar o amendoim em uma panaceia para o colesterol é ignorar a complexidade de como nosso corpo sintetiza e metaboliza as gorduras. Certo, vamos desempacotar isso. Começando pelo dado que eu considero o mais conflitante entre a narrativa online e a realidade clínica que está exposta na reportagem do G1. Vamos lá. A promessa da internet é de artérias limpas e exames de sangue perfeitos. Mas quando a gente olha para a análise do nutrólogo Durval Ribas Filho, que é presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAN, os números contam uma história bem menos dramática. Bem menos. A redução do LDL pelo consumo de amendoim existe sim. Mas a queda média observada nos exames laboratoriais costuma ser de aproximadamente 4 miligramas por decilitro. É um número muito pequeno. 4 miligramas. Em muitos contextos clínicos, isso mal ultrapassa a margem de erro do próprio exame, né? Com certeza. Isso levanta uma questão crítica. Se o impacto clínico direto é tão baixo, essa histeria da internet não acaba sendo perigosa ao criar uma falsa sensação de segurança para quem tem uma dislipidemia grave? É um ponto central. Essa falsa sensação de segurança é, de longe, o maior risco de qualquer dieta viral. Uma redução de 4 miligramas por decilitro é, do ponto de vista estatístico e fisiológico, um ajuste fino. É quase periférico. É um detalhe. Isso. O que é fascinante aqui é entender a limitação da via exógena. Ou seja, daquilo que a gente come. Exatamente. Os dados mostram que apenas cerca de 20 a 25% dos casos de dislipidemia estão diretamente atrelados ao que se coloca no prato. Só isso. Só isso. A grande maioria do colesterol circulante, algo em torno de 75 a 80%, é de produção endógena. Vem de dentro. É o fígado que está sintetizando essa molécula. E é uma produção pesadamente governada por fatores genéticos, idade, função hormonal. Portanto, tentar combater uma superprodução hepática de colesterol apenas adicionando amendoim à dieta é como tentar esvaziar um oceano com um balde. Nossa, ótima analogia. A ferramenta simplesmente não tem a escala necessária para o problema. Não tem. Isso exige uma mudança completa de perspectiva sobre o papel da dieta no tratamento, né? Isso significa que para indivíduos com hipercolesterolemia familiar ou perfis lipídicos severamente alterados, focar no amendoim como terapia principal é um erro estratégico imenso. Um erro que pode custar caro.
E a reportagem é muito precisa ao situar o amendoim como uma estratégia complementar, jamais como um substituto. Inclusive, ao cruzar essa informação com pacientes que já fazem uso de inibidores, as conhecidas estatinas, fica claro que o alimento não potencializa o efeito da medicação. De forma alguma. Pelo menos não de uma forma que permita alterar dosagem ou abandonar o acompanhamento médico. A medicação age bloqueando a síntese hepática, enquanto o amendoim atua de forma discreta na absorção intestinal. São vias diferentes. Precisamente. As estatinas alteram a rota bioquímica principal da produção do colesterol. Elas oferecem reduções de 30%, 40% ou até mais de 50% no LDL. Dependendo da dose. Sim, da molécula e da dose. Comparar isso com uma flutuação de 4 mg via intervenção dietética demonstra bem a assimetria da situação. O amendoim entra no protocolo clínico como um modulador do ambiente metabólico geral. Ele ajuda, mas não resolve sozinho. Ele ajuda a melhorar a qualidade da dieta, mas a função dele não é substituir o pilar farmacológico, nem a necessidade premente de perda de peso em pacientes com sobrepeso. Que é um fator de risco enorme. É um fator de risco independente e massivo para eventos cardiovasculares. A moderação no discurso é tão importante quanto a moderação do consumo. O que nos leva a um paradoxo intrigante. Se o impacto isolado no LDL é tão modesto, quase marginal, por que a comunidade científica e as diretrizes de nutrição ainda reservam um lugar de destaque para o amendoim? Boa pergunta. Porque o grão não foi descartado pelos especialistas na reportagem. Muito pelo contrário. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos lá. Quando analisamos o perfil macro e micronutricional, a gente percebe que julgar o amendoim apenas pelo seu efeito no LDL é subestimar o potencial dele. Estamos olhando para uma matriz alimentar altamente complexa. Altamente. Tem proteínas, fibras, carboidratos de baixo índice glicêmico e há uma densidade formidável de micronutrientes. Magnésio, potássio. Sim, e vitamina Z, B3, B9, fósforo, zinco, cobre. Eu vejo como um canivete suíço da nutrição. O grão opera através de múltiplas vias metabólicas simultaneamente. Exatamente essa complexidade da matriz alimentar que sustenta a recomendação clínica dele. A nutrição contemporânea já superou aquela fase de avaliar um alimento só por um único marcador no sangue. Só olhar para o colesterol e esquecer o resto. Exato. O amendoim fornece componentes bioativos que exercem papéis protetores formidáveis no sistema vascular. A fonte do G1 destaca 3 protagonistas bioquímicos muito importantes nessa história. Os fitosteróis, os polifenóis e a arginina. Isso. E cada um deles atua em uma frente diferente da cascata aterosclerótica. Os fitosteróis, por exemplo, possuem uma estrutura molecular incrivelmente similar à do colesterol animal. E o que acontece quando eles se encontram? Quando ambos chegam ao lumen intestinal, ocorre uma inibição competitiva. Os fitoesteróis meio que roubam a vaga. Eles ocupam os receptores de absorção, forçando o corpo a excretar uma parte do colesterol na digestão. Vai embora nas fezes, em vez de voltar para o sangue. Exatamente, em vez de reabsorver para a corrente sanguínea. E essa ação intestinal se complementa com o que acontece diretamente na parede dos vasos, certo? A presença da arginina chama muita atenção nesse aspecto. A arginina é crucial. Sendo um precursor direto do óxido nítrico, a arginina desempenha um papel fundamental na função endotelial. Ela promove a vasodilatação, melhorando o fluxo sanguíneo e reduzindo o estresse mecânico sobre a parede arterial. É como se ela relaxasse as tubulações do corpo. Sim. E se a gente combinar essa melhoria da mecânica vascular com a ação dos polifenóis, que a reportagem menciona, que entram neutralizando espécies reativas de oxigênio e reduzindo a oxidação do próprio LDL circulante, a gente tem um quadro de proteção sistêmica. Perfeito. Afinal, o LDL por si só não é o único vilão. O verdadeiro perigo ocorre quando essa partícula de LDL é oxidada e se infiltra no endotélio, iniciando a formação da placa de gordura. Uma síntese cirúrgica da sua parte. A proteção real reside nessa mitigação do estresse oxidativo e na preservação da elasticidade das artérias. Não é apenas baixar o número absoluto do colesterol no exame de laboratório. É a qualidade, não só a quantidade. Isso.
Os polifenóis, atuando como potentes antioxidantes, desaceleram esse processo de oxidação lipídica. É uma sinergia elegante da biologia. Contudo, e este é o ponto onde muitos protocolos dietéticos falham na prática clínica, essa matriz nutricional primorosa vem empacotada em um veículo de extrema densidade energética. Aí que mora o perigo. A concentração de lipídios, mesmo sendo majoritariamente de gorduras boas, gorduras insaturadas, exige um custo calórico altíssimo. E é aqui que a intervenção pode facilmente se voltar contra a saúde do paciente se não houver um cálculo rigoroso. Esse é o momento em que a matemática se torna implacável. Não tem como fugir dela. Os dados trazidos pela professora Mônica Assunção, da Universidade Federal de Alagoas, colocam um holofote gigante sobre essa armadilha termodinâmica. Quando a gente observa a densidade energética bruta, 100 gramas de amendoim assado entregam cerca de 550 quilocalorias. 550? É uma concentração absurda de energia. Para colocar em perspectiva para quem está ouvindo, 550 calorias podem facilmente equivaler à carga energética de uma refeição principal inteira. Um prato de almoço bem servido. Só que concentrada em um volume físico muito pequeno, que não ativa os receptores de estiramento gástrico da mesma forma que um prato de comida faria. O consumo passivo de 100 gramas de amendoim acontece rapidamente, muitas vezes como um mero acompanhamento assistindo televisão. Num piscar de olhos. Como as diretrizes lidam com essa margem de segurança tão estreita? Porque errar a mão aí é muito fácil. É muito fácil. A margem é de fato bastante restrita e a resposta das diretrizes nutricionais reflete essa cautela. O consenso apontado pelos especialistas da Abram e da UFAL estabelece uma janela de consumo seguro e benéfico entre 15 e 30 gramas diários. E isso dá o quê visualmente? Em termos visuais, estamos falando de 1 a 2 colheres de sopa, no máximo. Nossa, é muito pouco comparado ao que as pessoas costumam comer. É uma porção bem contida. O que levanta uma discussão clínica muito interessante é um certo paradoxo que a literatura documenta. Qual paradoxo? Observa-se que ingestões superiores, acima da marca de 60 gramas diárias, podem até induzir uma redução ligeiramente mais pronunciada nos níveis de LDL. Por causa da maior carga de fibras e fitoesteróis. Exato. No entanto, o custo termodinâmico dessa estratégia a torna inviável. Isso cria um cenário de ganho e perda que anula o propósito inicial da pessoa. Se a ingestão passa de 60 gramas, a redução do LDL pode até melhorar um pouquinho, mas a pessoa está adicionando centenas de calorias diárias. E a conta vai chegar. A menos que haja um déficit calórico compensatório muito bem planejado no restante da dieta, esse superávit constante vai inevitavelmente levar ao acúmulo de gordura visceral. Que é a gordura mais perigosa. E sabemos que a obesidade visceral é uma usina de inflamação, que promove resistência à insulina, aumenta a pressão arterial e, ironicamente, eleva os níveis de triglicerídeos e derruba o HDL, que é o colesterol protetor. O tiro sai pela culatra. Totalmente. Ou seja, o benefício microscópico no LDL é completamente obliterado pela tempestade metabólica causada pelo ganho de peso. A moderação aqui não é uma simples recomendação de bons costumes, é o fator determinante da eficácia. Exatamente. A homeostase do corpo não perdoa o excesso energético crônico, não importa o quão limpa ou saudável seja a fonte dessa energia. O tecido adiposo hipertrofiado que resulta desse superávit exacerba o estado inflamatório sistêmico. Ele acelera as placas de gordura. Acelera o processo aterosclerótico todo, independentemente de quanta arginina ou polifenol a pessoa ingeriu pelo amendoim. Por isso, a recomendação da professora Assunção sobre o limite de 30 gramas é inegociável em um cenário de controle de peso. E essa discussão sobre a dose nos obriga a olhar para outra variável que frequentemente é ignorada, mas tem um impacto igualmente severo: a interferência industrial. Fundamental falarmos disso. A forma como o amendoim é processado antes de chegar ao consumidor pode transformar um grão cardioprotetor em um vetor de risco agudo.
Isso nos leva diretamente para a prateleira do supermercado. Que hoje em dia é um verdadeiro campo minado. A matéria do G1 categoriza muito bem os diferentes níveis de processamento. Fica evidente que as opções ideais, com um perfil lipídico e antioxidante preservados, são as versões in natura, o amendoim torrado estritamente sem sal e a versão cozida. Cozida é uma ótima opção, inclusive. E ela apresenta uma densidade calórica ligeiramente menor devido à incorporação de água durante o cozimento, né? E, claro, tem a pasta de amendoim, desde que o rótulo seja de ingrediente único. Só amendoim e mais nada. Sem açúcar, sem óleos adicionados. Mas o foco clínico precisa recair sobre as versões ultraprocessadas. Aquele amendoim tipo japonês, por exemplo, ele é frequentemente percebido como um snack inofensivo para acompanhar uma bebida. Todo mundo adora aquela casquinha. Mas a composição dele conta uma história bem diferente. Aquela casquinha associa carboidratos de alto índice glicêmico com níveis alarmantes de sódio. O impacto dessas versões ultraprocessadas é devastador para o perfil cardiometabólico. A casca do amendoim tipo japonês, que é feita de farinhas refinadas e frequentemente frita ou assada, com gorduras de baixa qualidade, adiciona uma carga glicêmica que estimula picos de insulina. E insulina alta o tempo todo é problema. A longo prazo, essa hiperinsulinemia compensatória favorece a síntese hepática de triglicerídeos. O fígado começa a produzir mais gordura. Além disso, temos a questão crítica do sódio que você mencionou. Principalmente para quem já tem pressão alta. Para a população hipertensa, ou mesmo para indivíduos com pré-hipertensão, a introdução de uma carga de sódio elevada interfere diretamente na regulação do volume de sangue e no tônus vascular. Isso anula a arginina. Anula por completo qualquer benefício vasodilatador que a arginina do amendoim pudesse oferecer. A pressão arterial elevada induz um estresse físico no endotélio vascular. Ela cria microlesões, que são o terreno fértil para o colesterol se depositar. E ainda tem um agravante nas prateleiras. As versões comercializadas como pastas de amendoim integrais, mas que, ao analisarmos a lista de ingredientes com calma, revelam a adição de açúcares invertidos, óleos vegetais refinados. Gordura hidrogenada? Nos piores cenários, sim, gorduras parcialmente hidrogenadas para estabilizar a mistura e não deixar o óleo se parar. A adição dessas gorduras trans ou de óleos altamente oxidados promove uma inflamação direta. É o clássico caso em que a indústria se apropria da aura saudável do ingrediente. Eles usam o amendoim como isca para comercializar um produto altamente inflamatório. A pessoa consome o produto acreditando estar fazendo uma intervenção cardioprotetora, quando na verdade está ingerindo componentes que ativamente oxidam o colesterol e aumentam o risco de trombose. Essa dissonância entre a percepção de quem compra e a realidade bioquímica do produto é um desafio clínico constante. Para que o amendoim cumpra o papel protetor dele, a pureza precisa ser respeitada. Tem que ser a versão limpa. E uma vez que se tem o controle sobre a qualidade do produto e a dose calórica segura, de 30 gramas no máximo, o próximo passo crucial que a investigação detalha é como colocar isso na rotina alimentar. A logística diária. Como incorporar essas 30 gramas sem estourar o balanço energético do dia. A estratégia recomendada não é simplesmente adicionar, mas fazer uma substituição cirúrgica. O amendoim precisa deslocar um alimento de menor qualidade nutricional. Ele assume o espaço calórico de outra coisa. Essa fricção comportamental é onde a maioria das intervenções falha. A teoria de comer 30 gramas é linda, mas na prática, a adição pura e simples leva ao ganho de peso. Sem dúvida. Estratégica para substituir carboidratos refinados e gorduras de rápida absorção. Por exemplo, tirar o tradicional pão branco com manteiga ou margarina no café da manhã. Ou salgadinhos no meio da tarde. Trocar aqueles snacks ultraprocessados. A vantagem metabólica dessa troca vai muito além do perfil do colesterol. A combinação de proteínas vegetais, fibras e as gorduras de digestão lenta do amendoim altera o tempo de esvaziamento do estômago. Prolonga muito a curva de saciedade. Ao retardar o retorno da fome, a intervenção ajuda a prevenir os picos de insulina e aqueles episódios de compulsão alimentar ao longo do dia que todo mundo conhece bem. O controle do comportamento alimentar via saciedade é uma ferramenta poderosíssima na clínica. Mas a reportagem da Silvana Reis vai ainda mais a fundo,
ao sugerir que a dieta pode ser otimizada através de um sinergismo nutricional. Sinergismo é a palavra-chave. Não basta substituir. A combinação com outros alimentos específicos pode amplificar muitos benefícios. A professora Assunção detalha uma combinação que atua em múltiplas frentes terapêuticas. Qual é a primeira recomendação? É a associação da porção de amendoim com fontes densas de fibras solúveis. Pode ser aveia ou frutas ricas em pectina como o morango. Essas fibras solúveis têm a capacidade de formar uma matriz gelatinosa no estômago e no intestino. Um gel que gruda em tudo. Um gel que se liga aos ácidos biliares e ao colesterol residual da digestão, forçando a excreção deles e exigindo que o fígado retire ainda mais LDL da circulação para fabricar novos sais biliares. É uma engenharia fisiológica muito elegante, realmente. E o protocolo do G1 sugere ainda a incorporação constante de vegetais variados para elevar a carga de antioxidantes do prato. Vegetais folhosos, principalmente. Trabalhando em conjunto com os polifenóis do próprio amendoim para estabilizar as artérias. Mas a sugestão que realmente fecha esse Dream Team da nutrição é a presença de fontes de ômega 3. Sardinha, salmão. Exato, no planejamento semanal. Enquanto o amendoim fornece o ômega 6 e atua freando a absorção do colesterol, os ácidos graxos EPA e DHA do ômega 3 assumem um papel anti-inflamatório sistêmico muito profundo. Eles regulam até a transcrição de genes inflamatórios. E ajudam na redução drástica dos triglicerídeos circulantes. Essa abordagem demonstra que o amendoim é excelente como parte de um esquadrão tático, digamos assim, mas nunca como um soldado solitário. Uma analogia precisa. O combate à dislipidemia exige uma força-tarefa. Os alimentos operam de forma interdependente. E como toda alteração biológica profunda, os resultados também não são imediatos. O pessoal quer resultado para ontem, né? A velocidade de resposta é a dúvida número 1 no ambiente clínico. O nutrólogo Ribas Filho aponta que as mudanças no ambiente intestinal e a melhora na função das artérias podem até começar em nível celular em questão de dias. Ou poucas semanas. Sim, mas a consolidação dessas mudanças em marcadores que a gente consiga ver nos exames de sangue exige muito mais tempo. A janela clínica padrão para reavaliar o exame de sangue após o início dessa reestruturação dietética é de 6 a 12 semanas. De adesão consistente, importante frisar. Com certeza, fazendo a dieta certinha. E como discutido no início, mesmo após esse período de 12 semanas, a queda do LDL isolada não será estratosférica. O verdadeiro ganho estará na melhoria da qualidade das partículas lipídicas e na queda da inflamação. Então, o que tudo isso significa para quem acompanhou a gente até aqui? Significa que a análise minuciosa dos dados destrói a ilusão das soluções fáceis que viralizam no feed. O amendoim não é a pílula mágica que permite continuar tendo hábitos ruins. Ele não apaga as outras escolhas. E o impacto direto dele no número absoluto do LDL é estatisticamente pequeno. A eficácia dele depende de pré-requisitos inegociáveis. Primeiro, a restrição severa da dose àquela marca de 15 a 30 gramas diárias. Para evitar o ganho de peso. Segundo, a escolha absoluta por versões in natura ou torradas, fugindo das adições industriais. E terceiro, o uso inteligente como substituto calórico para alimentos ultraprocessados, dentro de uma dieta rica em fibras e antioxidantes. Cumpridos esses rigores, eles se revelam um coadjuvante sofisticado, acessível e de altíssimo valor. E se conectarmos isso ao cenário geral, a principal lição que extraímos das análises dos especialistas no G1 é o respeito à hierarquia da medicina. Como assim? A saúde cardiovascular é o resultado complexo de genética, regulação autonômica, controle de peso visceral. A nutrição de qualidade é um esteio vital, claro, mas o arsenal terapêutico moderno, incluindo as estatinas prescritas por médicos, desempenham funções que alimentos isolados jamais conseguirão replicar. É um trabalho em equipe. Superestimar o poder de um único grão pode desviar o foco das intervenções que realmente alteram o prognóstico de um paciente mais grave. O verdadeiro impacto na saúde pública reside no equilíbrio e na compreensão de que o corpo é um sistema integrado. Sem atalhos e sem ilusões, mas com muita ciência aplicada.
E essa profunda disparidade entre a promessa online de limpar as artérias e a realidade de uma redução de apenas 4 miligramas por decilitro deixa um questionamento inevitável para continuarmos refletindo hoje. Qual seria? Se o ecossistema digital foi capaz de pegar as nuances de uma leguminosa calórica e empacotar numa narrativa de cura milagrosa quase irrefutável para o colesterol, desconsiderando totalmente a matemática das calorias e a biologia do fígado, Ignorando a complexidade toda. quais outros itens básicos, que estão neste exato momento guardados nas despensas de quem nos ouve, já foram elevados pelo algoritmo ao status de terapias médicas definitivas, sem que a gente sequer exigisse ver os dados clínicos reais por trás da alegação? É uma excelente provocação. Fica o convite para manter a guarda intelectual sempre alta, exigindo profundidade e rigor metodológico na próxima vez que a sua timeline anunciar a mais nova revolução da saúde em forma de petisco.